Era uma tarde abafada em Campinas, daquelas em que o ar parece parar de tão quente. Os telhados brilhavam sob o sol e o asfalto soltava vapor. Naquele calor escaldante, Pedro, um menino de 15 anos, pedalava feito louco pelas ruas do condomínio Jardim dos Ipês. O suor escorria pelo rosto, mas ele mal percebia. Só conseguia pensar em uma coisa. Sua irmã, Marina, precisava de ajuda urgente. Marina, com 19 anos, tinha diabetes tipo 1. E naquele dia, as quedas de energia provocadas pela sobrecarga do calor tinham danificado a única caneta de insulina que ela ainda tinha. Ela estava na casa da melhor amiga, no outro lado do condomínio, quando mandou uma mensagem desesperada para Pedro. Peninha parou. Tô tonta. Vem logo, por favor. Pedro não pensou 2 vezes. Pegou a bolsinha térmica da geladeira, com 2 frascos de insulina novinhos, enfiou o capacete e saiu pedalando com tudo. O pai deles, Mauro, era bombeiro há mais de 20 anos. Naquela tarde, estava de plantão a quase 50 quilômetros dali. E a farmácia mais próxima não abriria antes de 1 hora. Pedro sabia que não podia perder tempo. Marina já tinha desmaiado uma vez por hipoglicemia, e a lembrança ainda doía no peito. A cada pedalada, ele sentia o coração bater mais forte, de medo, de urgência, de amor. Mas Pedro não sabia que, além do calor, teria outro inimigo no caminho. Ao cortar por um atalho dentro do condomínio, uma viela entre 2 blocos de casas, ele foi surpreendido por um carro preto que freou bruscamente na frente da bicicleta. Pedro quase caiu. Do carro saiu um homem corpulento, de camisa polo apertada e óculos espelhados. No porta da caminhonete, lia-se em letras grandes: Segurança Interna, Síndico Adjunto. O homem se aproximou com ar de dono do mundo. Era César Rocha, o vice-síndico, famoso por aplicar multas por qualquer coisa, menos do tapete fora do padrão até varal na janela. Ele apontou o dedo na direção de Pedro. Você tá fazendo o que aqui, moleque? Isso aqui é área restrita. Pedro, ofegante, respondeu. Minha irmã está mal. Precisa dessa insulina. Me deixa passar, por favor. Mas antes que Pedro pudesse explicar melhor, César arrancou a bolsinha térmica da mão dele. Isso aqui vai ficar comigo. Você tá invadindo propriedade privada. Pedro ficou em choque. Por favor, moço. É sério. Ela precisa disso agora, senão vai desmaiar. César, impassível, respondeu com frieza. Problema da sua família. Aqui tem regras, e quem não respeita, paga. Pedro tentou avançar, mas César chamou reforço pelo rádio. Código 3. Invasão de menor. Tô com um material suspeito. O menino ficou ali, sem conseguir passar, olhando a única chance de salvar a irmã nas mãos de um homem que preferia seguir regras frias do que salvar uma vida. A respiração de Pedro ficou curta. O desespero tomava conta. Do outro lado da cidade, o celular de Mauro vibrou com uma mensagem curta do filho. Pai, me pararam. Pegaram a insulina. Não consigo passar. Marina está piorando. Ele mal conseguiu respirar. Sabia, como profissional e pai, que aqueles minutos poderiam ser decisivos. Subiu na viatura dos bombeiros e disparou, sirene aberta. Enquanto dirigia, ligou para seu cunhado, Jorge, policial militar da reserva. Jorge, é urgente. Pararam o Pedro num condomínio. Ele estava levando insulina para Marina. Pegaram um remédio. Ela tá mal. Preciso que você vá lá agora. Jorge nem hesitou. Tô indo. Minutos depois, a caminhonete de Mauro e o carro de Jorge entraram com tudo pelo portão do Jardim dos Ipês. Lá, no centro do condomínio, uma cena indignante. Pedro, pálido, cercado por 3 funcionários da segurança com coletes amarelos. Ao centro, lá estava César, com a bolsinha na mão, como se fosse uma prova de crime. Mauro saiu do carro já gritando. Pedro, você está bem? O menino chorava. Eles não deixam eu passar, pai. Pegaram o remédio da Marina. O bombeiro olhou para César com os olhos ardendo de raiva. Me dá essa bolsa agora. O síndico respondeu com deboche. Vamos abrir processo contra seu filho. Invasão de área restrita. Aqui as regras são claras.
Mauro cerrou os punhos, mas Jorge, ao lado, deu um passo à frente. Mostrou a carteira da PM militar e disse com firmeza: "Você está impedindo o socorro médico. Isso é crime. Está detendo um menor. Isso é crime e está colocando uma vida em risco. Isso vai custar caro." César hesitou. Ainda tentava bancar o poderoso, mas a chegada da viatura dos bombeiros e a postura de Jorge fizeram os outros funcionários se afastarem. Mauro arrancou a bolsinha das mãos do síndico e entregou a Pedro. "Vai, corre, filho." A ambulância chegou logo depois. Pedro entrou correndo com o remédio. Marina já estava sendo atendida no banco traseiro da viatura, pálida, suando frio. Os paramédicos aplicaram a insulina. Foram minutos angustiantes. Mauro ficou parado na calçada, mãos fechadas, vendo a filha sendo estabilizada. Finalmente, o paramédico fez sinal com a cabeça. Ela estava melhorando. Mauro soltou um suspiro longo. Não era alívio. Era um misto de raiva, dor e exaustão. Mas Marina estava viva. E isso era o que importava. No dia seguinte, o que parecia ter sido apenas um momento de tensão dentro de um condomínio virou o estopim de uma batalha muito maior. Mauro, ainda abalado com tudo o que havia acontecido, sabia que não poderia deixar aquilo passar. Ele havia salvado inúmeras vidas em sua carreira, mas nunca tinha sentido tanto desprezo pelo valor da vida quanto naquele final de tarde. Antes de sair para o plantão, Mauro sentou-se com o filho na varanda. Pedro ainda estava com os olhos vermelhos, mas agora era de cansaço. O menino segurava a bolsinha térmica já vazia no colo, como se fosse um símbolo de tudo o que tinha passado. "Pai, por que ele fez aquilo?" perguntou. Mauro suspirou. "Porque tem gente que prefere regras a pessoas, mas a gente vai lutar contra isso, filho." Na mesma manhã, Mauro preparou um dossiê, imprimiu prints das mensagens do filho, separou contatos de testemunhas e ligou para o sindicato dos bombeiros. Explicou tudo. Em poucas horas, colegas da corporação começaram a se mobilizar. O sindicato publicou uma nota de apoio. Bombeiro tem a missão de salvar vidas. Quando impedem a família de um socorrista de salvar alguém, é a sociedade toda que está em risco. Enquanto isso, Jorge, o cunhado policial, levou o caso ao Ministério Público Estadual. O promotor de plantão ficou indignado com o relato. Ainda naquele dia, foi aberto um procedimento de apuração com base em violação do direito à saúde, retenção de medicamento e abuso de autoridade por parte da administração condominial. Mas nada teve o impacto da publicação de um post no perfil da Corporação de Bombeiros de Campinas. A legenda era simples. Pedro tentou salvar a irmã. Foi impedido por regras absurdas. A vida venceu, mas o absurdo precisa ser denunciado. A imagem era do menino segurando a bolsinha térmica, com olhos marejados. Em menos de 6 horas, o post ultrapassou 200.000 curtidas. Foram tantas mensagens de apoio que Mauro chorou ao ler uma em especial, de uma senhora de 72 anos. "Seu filho é um herói e me fez lembrar do meu neto. Que Deus abençoe essa família." As redes sociais explodiram. Médicos, enfermeiros, pacientes com diabetes e pais de crianças com a doença começaram a compartilhar a história. Em poucos dias, a imprensa local apareceu na porta do condomínio. Câmeras, microfones, perguntas. César Rocha, antes tão imponente, agora se escondia atrás de muros e portões. Ele foi visto saindo às pressas, tentando evitar os jornalistas. Mas não havia mais como escapar. O Brasil queria saber como um homem preferiu seguir regras de um condomínio a permitir que uma jovem fosse socorrida. O escândalo tomou proporções nacionais. Programas de televisão exibiram entrevistas com Mauro, com Pedro, com vizinhos. Marina, ainda em recuperação, apareceu de mãos dadas com o irmão, emocionando o país. "Se ele não tivesse chegado, eu podia não estar aqui", disse com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, o condomínio Jardim dos Ipês entrava em colapso interno. Moradores começaram a questionar o poder do síndico adjunto. Reuniões extraordinárias foram marcadas. Alguns membros da diretoria
renunciaram. Uma petição circulou pedindo a retirada imediata de César Rocha da administração. Mais de 80% dos moradores assinaram. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Na semana seguinte, Mauro recebeu a visita de uma advogada que havia lido o caso pela internet. Seu filho tem direito à justiça. Podemos abrir um processo por detenção ilegal, obstrução de socorro e danos morais. Isso foi grave, Mauro. Muito grave. Com o apoio da família, Mauro aceitou. A ação foi protocolada dias depois, com ampla documentação, mensagens, vídeos de celular, o boletim da polícia, a ficha médica de Marina e os testemunhos de vizinhos. O processo foi aceito com prioridade pela justiça por envolver menor de idade e emergência médica. A notícia do processo ganhou ainda mais destaque. Programas de rádio começaram a debater o tema. Uma entrevista em uma emissora popular levou o caso até o Congresso Nacional. Um deputado sugeriu um projeto de lei. Nenhuma regra privada pode se sobrepor ao direito à vida. Emergência é prioridade absoluta. Enquanto isso, Pedro tentava retomar a rotina. Voltou à escola, mas agora era reconhecido pelos colegas. É o menino da insulina, diziam. Alguns o abraçavam, outros perguntavam como estava a irmã. Pedro, tímido, apenas sorria. Marina, já bem melhor, fazia questão de dizer a todos: meu irmão é meu herói. O que começou como uma tentativa desesperada de salvar uma vida virou uma comoção nacional. Mas para Mauro, nada disso era sobre fama ou processo. Era sobre algo muito mais profundo. Foi por pouco. Eu não quero que nenhum pai sinta o que eu senti naquele momento. Nenhum filho deve ser impedido de salvar alguém que ama. E foi com essa convicção que ele enfrentaria as próximas etapas. A luta estava só começando, mas agora, com a força de uma comunidade inteira ao seu lado, o final poderia ser diferente. O dia da audiência chegou. O Fórum de Campinas estava mais movimentado do que o normal. Repórteres, curiosos, vizinhos e até representantes de associações de pacientes com doenças crônicas ocuparam os bancos. O caso havia tocado o coração de muita gente. Era mais que uma disputa judicial. Era um grito coletivo contra a frieza, a burocracia e a arrogância. Na primeira fileira, Mauro estava sentado com um filho e a filha ao lado. Pedro vestia uma camisa simples, mas seu olhar era sério. Marina, já recuperada, segurava a mão do irmão com força. Jorge, o cunhado, policial, estava atrás, observando tudo com atenção. Já do outro lado da sala, César Rocha entrou escoltado por 2 advogados. Estava pálido, mais magro e sem o ar de superioridade que o acompanhava antes. Quando o juiz entrou, o silêncio tomou conta. Começaram os depoimentos. Primeiro, Pedro foi chamado. A voz saiu trêmula no começo, mas ganhou firmeza, conforme relatava cada detalhe. Contou do desespero da mensagem da irmã, da corrida de bicicleta, do momento em que foi parado, do olhar frio de César ao arrancar a bolsa de sua mão. Eu só queria ajudar Marina. E ele me tratou como um criminoso. A sala inteira ficou em silêncio. Muitos se emocionaram. Em seguida, Marina foi chamada. Contou como se sentiu, sozinha, fraca, apavorada. Eu não conseguia nem levantar. Se o Pedro não chegasse, eu não estaria aqui. E alguém achou que uma cerca era mais importante que minha vida. O choro contido dela comoveu a todos. Depois, foi a vez de Mauro. Com a voz firme, relatou o trajeto até o condomínio, o choque ao ver o filho cercado e impedido, a indignação ao ouvir que regras privadas estavam acima do direito à vida. Eu já entrei em casa pegando fogo para salvar desconhecidos. Mas naquele dia, vi meu próprio filho ser tratado como bandido por tentar salvar a irmã. Isso nenhum pai esquece. Quando a defesa chamou César Rocha, o ambiente ficou tenso. Ele hesitou, tentou explicar que estava seguindo normas internas do regulamento do condomínio, mas sua justificativa não emocionou ninguém. O promotor foi direto. O senhor sabia que se tratava de uma emergência médica? César desviou o olhar. Eu não tinha certeza. O promotor não perdoou,
mesmo depois de ouvir da boca do menino que era insulina para a irmã? Silêncio. A tensão aumentou ainda mais quando foram exibidas as imagens da câmera de segurança. Lá estava Pedro, desesperado, tentando explicar. César, inabalável, segurando a bolsa como se fosse uma ameaça. O vídeo era claro e cruel. A reação na sala foi imediata. Um burburinho de indignação ecoou pelos bancos. O juiz precisou pedir silêncio. Na saída daquele primeiro dia de audiência, a família foi cercada pela imprensa. Mauro, cansado, apenas disse: "A justiça está ouvindo. Isso já é uma vitória." Mas a batalha não havia terminado. Nos dias seguintes, começaram a surgir ameaças veladas. Bilhetes anônimos apareceram na portaria do prédio onde a família morava. "Vocês envergonharam o condomínio", dizia um. "Querem aparecer, mas vão acabar sozinhos", dizia outro. Marina, mesmo em recuperação, passou a ter medo de sair sozinha. Pedro, antes tranquilo, começou a evitar ir à escola. Mauro ficou furioso. "Estão tentando nos intimidar. Mas se eles acham que vão nos calar, estão muito enganados." Registrou boletim de ocorrência, alertou a mídia e reforçou a segurança da casa. Mesmo com o apoio da maioria da população, a sensação era de luta desigual. Estavam enfrentando um sistema, uma cultura de poder enraizado nos muros altos e nas decisões frias. Enquanto a ação civil seguia na justiça, o condomínio organizou uma assembleia extraordinária. César ainda tinha apoio de alguns moradores mais antigos, que viam nele uma figura de ordem. "As regras existem por um motivo", diziam, mas outros, muitos outros, começaram a se manifestar com veemência. "Regra nenhuma justifica deixar alguém morrer. Isso foi desumano e tem que acabar." A reunião foi tumultuada, gritos, acusações, dedos apontados. Um morador mais velho, com quase 80 anos, levantou-se com dificuldade e disse em voz firme: "Eu vi muita coisa nessa vida. Vi guerra, vi fome, vi doença. Mas nunca pensei que veria uma criança impedida de salvar a irmã por causa de uma cancela. Vocês se envergonham a todos nós." Foi a gota d'água. Dias depois, César renunciou ao cargo. Mas isso não era o fim. A ação judicial ainda estava em curso e a expectativa era grande. A mídia seguia acompanhando. Associações médicas e entidades de defesa do consumidor ofereceram apoio jurídico. A Defensoria Pública pediu para se juntar ao processo, alegando interesse coletivo. O caso agora não era só de Pedro e Marina. Era um símbolo. Na véspera da decisão judicial, Mauro passou a noite em claro. Sentado na sala, olhava para a foto dos filhos pequenos, lado a lado na praia. Lágrimas escorriam, sem que ele percebesse. Não era tristeza, era a mistura de tudo: alívio, raiva, amor e cansaço. Pedro se aproximou já de pijama e perguntou: "Você acha que vai dar certo, pai?" Mauro respondeu olhando nos olhos do filho: "Já deu, porque você salvou a Marina, e isso ninguém tira da gente." O dia do julgamento final chegou. O fórum estava lotado. Câmeras, celulares, vozes baixas em expectativa. Era como se toda a cidade quisesse ouvir aquele veredito. Ao fundo da sala, até desconhecidos torciam em silêncio por justiça. Não só por Pedro e Marina, mas por todos que já tinham sofrido com decisões frias, insensíveis, travestidas de ordem e autoridade. Na primeira fileira, Mauro segurava a mão da filha. Pedro estava ao lado, sério, olhos fixos no juiz. Do outro lado, César Rocha, abatido. Parecia outro homem, magro, de olhar perdido, suando sob o paletó, claro demais para a situação. Seus advogados conversavam entre si em sussurros, mas ele mal ouvia. O juiz leu, em voz firme, em vista das provas apresentadas, dos testemunhos colhidos e da gravidade dos fatos, esta corte decide. A sala inteira prendeu a respiração. Declarar o senhor César Rocha e a administração do condomínio Jardim dos Ipês responsáveis civis pelos danos causados ao menor Pedro Silveira
e a jovem Marina Silveira, condenados por obstrução de socorro médico, retenção indevida de medicamento de urgência e detenção ilegal de menor. Um suspiro coletivo percorreu o salão, mas ainda havia mais. O réu está condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. E, além disso, fica determinada a imediata suspensão das atribuições do Corpo de Vigilância do condomínio, que será reestruturado sob acompanhamento do Ministério Público. O juiz fez uma breve pausa, olhou diretamente para César e finalizou. Este tribunal reafirma: nenhuma regra particular pode jamais se sobrepor à preservação da vida. A justiça não é cega quando se trata da humanidade. Não houve aplausos. A lei não permite, mas os olhos marejados, os sorrisos discretos e o alívio nos ombros dos presentes falavam por si. A sensação era de que, enfim, a dignidade havia vencido o ego. A vida vencido o regulamento. Do lado de fora, repórteres tentavam captar reações. Mauro, sereno, apenas disse: o que aconteceu hoje não é só sobre nós. É sobre mudar uma cultura, sobre lembrar que, no fim, somos todos responsáveis pela vida do outro. Mas a história não acabou ali. Semanas depois, a Câmara Municipal organizou uma cerimônia para homenagear Pedro. Ele foi chamado ao palco sob aplausos. Estava visivelmente nervoso. Recebeu uma placa simples, onde se lia por coragem, humanidade e amor incondicional. O público se levantou. Marina, sentada na primeira fileira, não se conteve. Correu até o palco e abraçou o irmão com força. Chorando, sussurrou ao microfone: você salvou a minha vida, Pedro, e eu nunca vou esquecer. A imagem correu o país. Não pela grandiosidade do evento, mas pela pureza do gesto. Um menino salvando a irmã com o que tinha: pressa, coragem e amor. No mesmo mês, uma rede nacional de farmácias lançou uma campanha de conscientização sobre emergências com diabetes, usando o nome de Pedro com autorização da família. Escolas da região começaram a incluir oficinas de primeiros socorros em seu currículo. A prefeitura criou uma lei que obriga condomínios a treinarem funcionários para situações de emergência médica. Pedro, ainda adolescente, virou referência, mas continuava o mesmo. Preferia ficar em casa, ajudando a mãe, brincando com a cadelinha da família ou estudando com a irmã. Não me sinto herói. Só fiz o que qualquer irmão faria. Já César Rocha foi afastado da administração condominial, multado e proibido judicialmente de exercer qualquer função que envolva autoridade sobre menores ou decisões em situações de saúde. Seu nome virou sinônimo de rigidez, sem empatia. Menos um lembrete do que acontece quando o poder perde a humanidade. Na última cena dessa história, vemos Mauro com os filhos em um fim de tarde tranquilo. Estão sentados na calçada, olhando o céu mudar de cor. Pedro sorri tímido. Marina deita a cabeça no ombro do pai. E Mauro, olhando os dois, diz com voz serena: às vezes vencer é só isso. Estar aqui, juntos, essa história é um lembrete forte e necessário. Em tempos em que tantas decisões parecem esquecidas do essencial, a vida nos chama de volta ao que realmente importa. Amor, urgência, compaixão. Se você também acredita que nenhuma regra vale mais que uma vida, compartilhe essa história. Deixe seu comentário. Conte se já passou por algo parecido ou o que faria no lugar de Pedro. E se quiser ouvir mais histórias como essa, siga nosso canal. Toda semana contamos histórias reais que emocionam, inspiram e nos fazem lembrar que o mundo ainda tem salvação, se a gente não esquecer do que nos torna humanos.